dia! Bom dia. Que alegria, gente! Vânia, bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Eu estou bem. Aqui, eu só vou desligar que eu estou costurando, tá? Tá, pode ficar à vontade. Eu só não sei fechar. E agora? Peraí, deixa eu ver. É só apertar na câmerazinha, de novo. Tem uma imagem de uma câmerazinha. É só clicar nela que aí você vai ouvir só, Ah, tá. Peraí. tá? Ah, tá. Vê. Foi. Isso, foi. Agora, se você quiser, você bota só no mudo, que aí você só ouve. Oi, Tá. Natália, também tá aí com a gente. Bom dia, meninas. Bom Bom dia! dia. Que linda, gente. Quanta gente se botar aqui. Fernanda, Vânia, Keren, Sandra, Natália, Davi. Estamos juntos com todos. Que coisa boa a gente estar aqui com hoje. Isso é um propósito do teste, para a gente ver se vai dar certo para a gente fazer esse dia. Vamos ver o que Deus Não tá dando para escutar você, Vânia. Tá com... acho que agora foi. Isso, meninas, a gente está aí juntas. Eu sei que é um teste que a gente está fazendo, de fazer hoje no sábado, né, o devocional. Essa semana realmente ficou muito conturbada. É a Vânia que está costurando. Ih, desculpa, é que eu não consegui tirar. Peraí, deixa eu tentar. Peraí, a câmera. Pode ter o microfone, é só você clicar em cima dele. Isso, acho que agora foi. Então, meninas, é esse teste, a gente está fazendo essa pesquisa aí entre vocês para a gente tentar entrar num consenso, né? Pri, Fabi, do dia melhor, da forma melhor, né? Qual o formato melhor da gente fazer esse devocional. A gente não quer desistir dele, né? De jeito nenhum, a gente crê que que é um propósito do Senhor, mas a gente precisa discernir, né? O que Deus está direcionando a gente a fazer, de que maneira melhor a gente vai atender, né? E hoje Deus tem uma palavra para nós. Creio que o Senhor, assim, né, uma semana toda aí de trabalho, a Pri, então, né, Pri? A Pri sabe que semana, né, para a Pri, e a gente esteve aí orando junto com ela, mas, assim, só ela sabe o que ela viveu essa semana, mas, assim, o Senhor tem restauração para nós, né? Assim como o Senhor tem restauração da pele, né? O Senhor é Deus poderoso para fazer qualquer coisa, Ele tem restauração para o nosso coração. E assim, no final, eu queria que a Pri pudesse falar um pouquinho, Pri, como é que estão as coisas, mas eu queria já, assim, trazer a palavra, sabe, para a gente, porque, assim, Deus falou muito ao meu coração, dentro do texto que a gente já estava seguindo, lá de 1 Samuel, porque como a gente não fez o Romanos essa semana, então a gente faria Samuel ontem, né? Então, eu fiquei meditando nessa palavra e, assim, eu creio que Deus vai falar o nosso coração aqui. Quero tentar evitar de ser longa demais, porque às vezes eu sei que eu sou, né, mas eu vou lendo o texto aqui e a gente já vai comentando e, né, que o Senhor traga uma palavra para o nosso coração nessa semana, nesses dias, né? Amém, meninas? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor, de comunhão, Senhor. Obrigada por cada uma que está aqui. Senhor, cada menina que entrou aqui, Senhor, cada pessoa, cada vida que o Senhor conhece tão profundamente, Senhor, que o Senhor deseja transformar, tratar, Senhor, cuidar, o Senhor quer encher de alegria. Senhor, e eu oro por cada uma das minhas irmãs, oro, Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado em todos esses dias, Senhor. Deus, e pela palavra do Senhor que entra no nosso coração e que faz mudanças, Senhor, em nós. E é isso que nós desejamos. Nós nos expomos a Ti nessa manhã, Senhor, no ambiente da nossa casa, nesse horário, Senhor, num novo formato. Ó Deus, nós clamando, faz a Tua vontade em nós, Senhor. Derrama a Tua glória sobre nós, que a Tua graça, Senhor, a Tua Shekinah, Senhor, seja sobre nós nessa manhã, Senhor. Que haja paz no nosso coração, que haja concentração, que haja direção do Senhor, do Espírito do Senhor para nós, Senhor, nesses dias, Senhor. Inclina o nosso coração a Te ouvir, inclina o nosso coração a compreender, Senhor, aquilo que o lugar onde o Senhor está nos levando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas.
Olha só, a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 4. A gente terminou da última vez, a gente leu o 3. Nós falamos sobre a voz do Senhor, né? Sobre essa chamada que o Senhor faz para Samuel. E nós falamos muito da voz do Senhor, né? Como a gente precisa discernir a voz do Senhor, entender o que Ele está dizendo e ter o coração disposto a obedecer, o coração inclinado, né? A obediência ao Senhor. E a gente vai ver assim que nos versículos finais aqui, depois que a gente lê que Samuel é chamado pelo Senhor e ele atende, né? Ele fala com ele, Deus dá uma sentença para a casa de Eli, e ele fala com Samuel, olha, não me esconda nenhuma das palavras que o Senhor te falou. Ele tinha noção, né? Ele já tinha assim uma percepção daquilo que o Senhor estava fazendo. E o Senhor fala para Samuel assim que iria exterminar a casa de Eli, que o Senhor ia terminar e parar aquela obra, né? Que o Senhor ia interromper, né, o ministério de Eli ali. E e Deus fala isso com Samuel, Samuel relata para Eli, e ele fica com um temor no coração, né? Mas fica em Deus. E aqui os versículos finais falam que toda a nação de Israel começava a reconhecer, mesmo Samuel tão pequeno, o quanto que o Senhor falava através dele, quanto que o Senhor tinha levantado ele como profeta. E o versículo final fala assim: o Senhor continuou aparecendo em Siló. Quer dizer, o Senhor continuou se mostrando, né, a Samuel, sobre aquilo que tinha revelado a ele, né? E através da sua palavra, Deus continuou, né, esse ministério com Samuel. E aí, gente, a gente vai ler o capítulo 4, que é uma palavra que vocês também com certeza já ouviram muito, mas assim, é tão, tão profundo isso aqui, né? A gente precisa aplicar tanto na nossa vida. E começa falando assim, né? E a palavra do Senhor espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 dentre eles no campo de batalha. Gente, olha só, o texto já começa falando aqui de uma batalha que Israel enfrentou e foi derrotado. Então, assim, é forte, é duro, mas é uma palavra de Deus para o nosso coração, sabe? Esse texto aqui vai falar, assim, de uma sucessão de coisas erradas, um monte de decisões erradas que o povo de Israel tomou e sofreram as consequências. E ele já começa dizendo aqui que eles foram contra os filisteus numa batalha. E assim, o Senhor vem trazendo ao nosso coração que tem batalhas que a gente reconhece o inimigo. Como que isso acontece na nossa vida? Às vezes a gente está numa situação e você entende que você vai entrar numa guerra, que você vai entrar, às vezes, numa discussão com alguém, numa situação que você vai se meter, vai tentar conversar com alguém, às vezes alguma situação na família, às vezes uma situação no trabalho mesmo, ou na igreja. E assim, o inimigo você reconhece que é uma ação. Perdão, gente. Que é uma ação do inimigo, você está reconhecendo isso, mas não é hora de você entrar numa batalha. Quantas vezes o inimigo é certo, é aquele inimigo mesmo, é ele mesmo que está espizinhando, você percebe a ação dele e, e, e assim, você vai batalhar contra ele, mas não é a hora de você batalhar, porque às vezes você precisa estar preparado para determinadas batalhas, você precisa discernir o tempo de entrar nas guerras, né? Nem todo tempo, às vezes a gente está vivendo estações em que a gente quer pular as estações, a gente está agora saindo do verão, né? E a gente vai entrar aí daqui a pouco no outono e inverno, você já quer pular para a primavera, não, você tem que viver cada estação. Então, às vezes, determinados tempos para nós de vivermos certas situações ou de entrarmos em determinadas batalhas. E é isso aqui que aconteceu com o povo de Israel. Né? Entraram numa guerra contra os filisteus, era o inimigo, o filisteu era um inimigo mesmo, reconhecido de Israel, mas não era hora de entrar nessa batalha, não era agora, eles não estavam preparados, né, para aquilo. E o que aconteceu? Derrota, né? Os filisteus mataram aqui cerca de 4.000 homens, é assim que o texto vai dizer. E aí, seguindo aqui, gente, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem?
E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu nome entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, acompanharam a arca da aliança de Deus. Olha só, gente, outra decisão assim errada, né, que a gente vai vendo aqui. Eu quero ir lendo e comentando para tentar ser mais rápida, né? Quando eles viram que eles foram derrotados, o que eles fizeram? Não, vamos lá buscar a arca que representava a presença do Senhor, aquela arca da aliança, né, que estava lá no tabernáculo. Vamos lá buscar, porque por que Deus permitiu isso, né, que nós fôssemos derrotados dessa forma? Vamos buscar lá a arca que representa a presença do Senhor, né, e os inimigos serão derrotados diante de nós, porque Deus vai estar ali no nosso meio, né? E aí vieram e trouxeram essa arca junto com Ofni e Finéias. Vocês se lembram quem é Ofni e Finéias? Os 2 filhos de Eli, que eram homens pecadores, impuros, estavam corrompendo o povo de Israel, se prostituindo com um monte de mulheres, eram sacerdotes que eram, sim, para guardar essa presença de Deus através da arca, né, que simbolizava ali a presença de Deus. Ofni e Finéias estavam num estado deplorável, né, de vida ali no meio do povo de Israel, e eles ainda vieram com a Arca da Aliança. E o que a gente vê aqui, gente, é assim, eles numa tentativa desesperada, porque tinham sido derrotados, né, quiseram trazer a presença do Senhor. Só que, assim, em nenhum momento aqui no texto a gente vê eles falando assim, chorando, né, se arrependendo. Olha, o Senhor permitiu que a gente fosse derrotado, o Senhor permitiu que o inimigo espezinhasse, e, assim, é hora da gente se quebrantar, da gente jejuar, chorar e orar, e consultar o Senhor. Como nós vimos aqui ao longo da Bíblia, a gente vai ver muitas outras batalhas. Aqui com Davi, então, a gente vai ver isso mais para frente. Quantas batalhas que a Bíblia relata assim, e Davi consultou ao Senhor se ia subir, né, contra aquele inimigo, se o Senhor ia entregar nas mãos, né? E assim, em questão de jejum, de quebrantamento, de oração, de humilhação, de arrependimento aqui, em nenhum momento a gente vê isso. Nenhum momento. A gente só vê eles querendo trazer essa arca, porque essa arca simbolizava a presença de Deus, mas era só um símbolo. Então, meninas, o que isso traz para a gente? Às vezes a gente está numa batalha, a gente já perdeu uma parte da batalha, né? E ao invés de a gente se humilhar, voltar os nossos olhos para o Senhor, dobrar os nossos joelhos no chão e clamar: Senhor, o que está acontecendo? Me dá direção, para onde eu vou, com que armas eu vou lutar dessa vez, né? O Senhor vai entregar, é a hora do Senhor derrotar esse inimigo aqui diante de nós, ou é a hora da gente recuar? Porque muitas das vezes a gente acha que recuar, que é só uma vergonha, mas não, Deus está dizendo para a gente que muitas vezes o recuo, o ir para o deserto, né, o voltar lá atrás, muitas vezes, para se, vamos dizer assim, se colocar na presença do Senhor, para viver um tempo, às vezes a gente tem que viver um tempo de luto, às vezes a gente precisa de viver um tempo de tratamento do Senhor, né? E não foi isso que aconteceu aqui. Eles pegaram a arca simbolizava essa presença, mas símbolo não significa nada. Quantas vezes a gente vai na igreja e a gente, não, porque se eu tomar a ceia hoje, né, eu vou vencer aquela batalha. Porque se eu fizer isso, se eu louvar dessa vez, dessa forma, se eu cantar esse cântico de guerra, né? Às vezes a gente fala até isso, se eu cantar esse cântico de guerra, se eu fazer aquela oração forte, né? E não são símbolos que transformam a nossa vida, não são símbolos que atraem a presença do Senhor. A presença do Senhor é atraída por intimidade, por quebrantamento, sabe? E assim, o povo de Israel estava usando ali de coisas naturais, né? Tentando usar um artifício ali. E, meninas, Deus não é manipulável. Deus não é manipulável. A gente não pode pegar a glória de Deus, aquilo que é de Deus, e manipular. Eu vou fazer esse tipo de oração, né? Eu vou fazer, entrar dessa forma aqui, né? Vou usar com isso, vou lá naquele profeta, né? Naquele profeta, vou subir esse monte. Coisas lícitas, coisas que a gente precisa, que a gente deve fazer, mas a gente não deve usar como artifício
sabe? Como se isso fosse mover, né, Deus, né? Como se só esses símbolos artificiais fossem mover Deus. Deus se move através disso, mas assim, o que Deus requer de nós é um coração quebrantado, humilde. Deus requer de nós sacrifício, rendição, né? E aqui o povo não apresentava isso de jeito nenhum. E assim, eles ficam confiando nisso, de que isso iria trazer a glória para eles, só que assim, sem obediência, sabe? Sem entregas, sem temor do Senhor, não ia adiantar nada. E olha só quem eles trazem junto, os 2 sacerdotes que estavam lá com uma vida impura. Então não adianta, não, vamos a tal pregador, vamos trazer tal pregador, né? Para falar nesses dias para a gente, porque o avivamento vai vir, né? Vamos trazer essa pessoa que traz revelação, que tem isso, e aí as coisas vão acontecer. E não adianta, se a gente não tiver com o coração quebrantado, né, diante do Senhor. E aí, olha só, meninas, no versículo 5, quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejamos fortes, filisteus. Sejamos homens valentes, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Gente, assim, que descrição aqui, né, desse texto. Começou assim, uma derrota, né, deles não buscarem a Deus, começou ali, já foram derrotados no início, insistiram em buscar a Arca da Aliança e foram derrotados de novo. Os filisteus aqui reconheceram que Deus era o Deus Todo-Poderoso, que havia tirado Israel do Egito. Reconheceram que quando Deus se manifesta no meio do povo, algo acontece, só que aí eles se levantaram e falaram: vamos ser valentes, vamos ser fortes. Aquilo que o povo de Israel precisava fazer, que era tomar um posicionamento, reconhecendo quem era Deus, os filisteus fizeram. E assim, o povo de Israel, o que o povo de Israel fez? Quando a Arca da Aliança veio, eles gritaram muito, muito alto, que estremeceu ali o acampamento. Imaginem, isso seria um sinal, puxa, um sinal de que Deus está ali no meio. Mas, gente, isso vem dizer para a gente assim, que barulho não significa avivamento. Barulho não significa que Deus está se manifestando. Às vezes, as várias aparições, né, de manifestação, de que Deus está ali, muita gritaria e muito auê, e muita, né, não significa que o Senhor está se manifestando. Né? O que Deus requeria do povo de Israel talvez fosse a mesma posição que o povo filisteu aqui teve, temor, sabe? Eles temeram e eles se posicionaram, não, a gente vai lutar com força, porque Deus está no meio desse acampamento. E o povo de Israel, a gente não vê o povo de Israel temendo, né? Pelo relato aqui, era para Deus ter feito grandes coisas, né? Deus ter se manifestado ali, o povo se alegrou, o povo gritou, mas assim, às vezes só a efusão, a alegria, aquela coisa aparente, não significa. O que fala para a gente assim, que parece que o povo queria algo sobrenatural, mas assim, com a base natural. E é isso que a gente muitas vezes quer. A gente quer que Deus se manifeste, que hajam milagres acontecendo, mas cadê a gente descer no pó, né? Cadê a atuação de Deus sobre o nosso corpo natural, sobre aquilo que a gente faz, né? A gente quer muito ver os milagres de Deus, mas a gente precisa permitir que o sobrenatural encubra o natural, né? Que aquilo que é o poder, a manifestação, a unção de Deus realmente venha sobre a nossa vida e transforme o nosso caráter, muito mais do que barulho, muito mais do que coisa externa, do que coisas visíveis, né? Ali o povo filisteu viu o povo se alegrando, pulando, cantando, talvez, mas assim,
muito cântico, muito barulho, não significa, não que essas coisas não possam andar juntas, mas não significa que Deus está se manifestando. O que vai determinar se Deus está se manifestando ali é quebrantamento, é arrependimento, é choro, é lágrima, é contrição, é rendição diante do Senhor. É isso que faz a diferença. E aqui a gente vê, meninas, mais uma vez o povo derrotado. E como que isso traz para a gente assim, as nossas guerras que a gente tem lutado. Muitas vezes a gente está na força do nosso braço, na força da nossa carne, na força da nossa palavra, lutando, guerreando dentro de casa, às vezes com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família, tentando a força, né? Tentando empurrar uma aparência de coisas, porque aqui o povo estava aparentemente, né, adorando ao Senhor, mas o coração estava longe, Ofni e Finéias estavam ali no meio, homens impuros. E o que acontece aqui? Eles são mortos. Assim, 30.000 homens do povo de Israel, foi mais uma derrota. Olha que sucessão de derrotas, de coisas acontecendo no meio do povo de Israel. Afinal de contas, não era o povo da aliança, mas assim, era um povo que só tinha o nome da aliança, mas não era um povo que buscava o Senhor. Naquele tempo aqui, a gente já leu aqui no início do livro aqui de Samuel, que o povo estava muito desviado, muito de desobediência ao Senhor. E isso traz para nós, assim, quanto que constantemente a gente precisa de ter essa busca pela presença de Deus, pela vida de Deus sobre nós, sabe? A gente precisa, assim, constantemente se achegar ao Senhor em intimidade e não viver só da nossa aparência, da nossa ida à igreja, né? A gente vai à igreja, a gente toma a ceia, a gente participa de tudo, e isso é importante demais. A gente precisa, mas que assim por trás disso venha realmente uma essência. Por que eu faço isso? Por que eu vou à igreja? Por que eu oro? Por que eu estou ali na adoração? Porque eu estou buscando esse Deus de verdade, não só para ter uma aparência de crente, né? Ter uma aparência de gospel, né? E o coração está longe do Senhor. E o que acontece? Derrota. E Deus permitindo essa derrota para que o povo se voltasse para ele, para que o povo se chegasse. E aí, meninas, a gente continua lendo aqui mais um relato, um pouco, né, desse texto, né? Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló. Deixa eu dar um detalhe aqui. Vocês se lembram que a gente fala do evangelho, que são as boas novas, né? E as boas novas significa o quê? Aquele que vem correndo do campo de batalha. Às vezes o povo está lá numa guerra e o povo vence a guerra. E aí vem aquele que vem correndo, ele vem com os pés ligeiros. Até o Salmo fala sobre isso, né? Formosos são os pés do que anuncia as boas novas, né? Ele vem correndo e ele vem anunciar na cidade: olha, vocês estão livres, estão libertos, porque o exército venceu a batalha lá atrás. Ele vem trazer essa boa nova. Isso é o evangelho. Evangelho significa boa notícia. Então, assim, vem essa pessoa, vem da guerra, ele vem, né, correndo de lá anunciar as boas notícias. Só que aqui ele veio correndo e não eram boas notícias, não era o evangelho que ele vinha anunciar. Ele veio assim correndo, saiu lá da batalha, e aqui fala assim que ele veio com roupas rasgadas e terra na cabeça, né, como um sinal de humilhação. E quando ele chegou, Eli, o grande sacerdote, estava sentado na sua cadeira ao lado da entrada da cidade. Geralmente o sacerdote, aquele que se colocava como juiz, se colocava ali à entrada da cidade, sentado numa cadeira para julgar as causas, né? E ele estava ali aguardando, né, uma notícia da guerra, talvez a boa notícia, mas o que vem a seguir é isso. Ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus, né, que tinha saído ali do acampamento. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ao invés de alegria, de gritos de alegria, de efusão, né, de júbilo, o povo começou a gritar, né? Mas era um grito de lamento, de dor, né? Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar mais. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Queridas, às vezes a gente vem de uma batalha, de lutas em que a gente está enfrentando situação difícil, Deus está permitindo para nos ensinar algo.
e a gente gostaria de contar um testemunho, uma boa notícia, e a gente não tem essa boa notícia nos lábios. A gente vem correndo e, assim, o que a gente gostaria de falar era: houve libertação, né? Houve essa cura, houve essa manifestação de Deus, Deus entrou com providência, entrou com milagre, mas aqui a gente vê que esse homem não vem com boas notícias nos lábios, e quantas vezes a gente não tem um bom testemunho para contar. E a gente quer manter uma aparência, mas a gente não tem uma boa notícia. E aí ele fala assim, e ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Gente, que mais poderia acontecer a esse povo, né? Que mais poderia acontecer? Segunda derrota na batalha, agora o Ofni e Finéias, os filhos de Eli, estavam mortos também, e a arca de Deus, aquilo que era a presença de Deus, havia sido roubado. Então, pensem bem, meninas, quantas batalhas a gente precisa submeter ao Senhor, porque muitas vezes vem algo para roubar a nossa paz, roubar aquilo que Deus tem nos dado, que é o símbolo da presença, tinha sido roubado. Às vezes a gente quer aparentemente demonstrar que a gente está com Deus, e assim, a presença de Deus já se foi, né? E aqui fala assim, quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Gente, a gente já está terminando o texto aqui, mas assim, eu falei que era uma sucessão de coisas, de decisões erradas, e uma sucessão de derrotas para Israel. Deus estava permitindo isso por causa da desobediência do povo. Uma batalha, foram mortos 4.000, entraram com a Arca da Aliança, né, numa batalha errada, no momento errado. Foram mortos mais 30.000. Os filhos foram mortos, os filhos de Eli. A arca de Deus é tomada, e agora Eli, ao saber dessa notícia, o grande sacerdote morre também. Meu Deus, o que mais podia acontecer a esse povo? E assim, essa palavra vem assim nos advertir, sabe? Que às vezes a gente acha muito que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, desde que a gente esteja alinhado com a vontade do Senhor, alinhado com o nosso coração. Eu sei que é uma palavra dura para nós, mas assim, não é tempo da gente brincar, da gente não discernir que tipo de batalhas a gente vai entrar, não discernir as nossas estações, de que é tempo da gente se preparar, da gente recuar, voltar ao deserto, se humilhar diante do Senhor, ou é hora da gente enfrentar as batalhas. Então, assim, a gente precisa ter discernimento disso. E, assim, o Senhor permite muitas coisas, situações difíceis na nossa vida, mas sempre para nos ensinar algo, sempre para nos alertar, sempre para nos trazer de volta, sabe? Isso não significa que o Senhor está nos punindo o tempo todo, meninas. Coisas difíceis na nossa vida não significam só punição, mas muitas vezes alerta do Senhor, por causa do amor do Senhor. O Senhor nos ama e Ele quer que a gente esteja com o nosso coração inteiro na sua presença, porque é só dessa forma que Ele sabe que Ele pode atuar de forma ampla na nossa vida. Então, muitas vezes, Ele permite isso, permite que as guerras aconteçam ao nosso redor, sabe? Para que a gente esteja percebido, que a gente esteja desperto, sabe? Para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Sim, há uma boa vontade, sim, há uma boa e perfeita vontade do Senhor para ser feita sobre nós. O Senhor é esse Deus bom, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, mas nós não estamos livres de, muitas vezes, sofrer situações difíceis, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer trabalhar a nossa vida. E a gente vê aqui que o grande sacerdote, aquele que representava ali, o juiz, né, foi sacerdote por 40 anos para o povo de Israel, ele morre também, sabe? Muitas vezes Deus vai tirar aquelas âncoras, aquelas coisas, aqueles esteios, aquelas coisas que a gente está se apegando, sabe? Deus vai tirar da nossa vida, porque Ele quer que a gente cresça e que a gente tenha a nossa própria experiência diante dEle, sabe? Ele quer que a gente seja fortalecido nele e que a gente não fique usando amuletos. Quantas vezes a gente usa pessoas como amuletos, pastores como amuletos, né? Líderes como amuletos, né? Se aquele líder não orar por mim, não colocar sua mão sobre mim, a minha semana não vai. E não, é você que tem que ter intimidade com o Senhor, é você que precisa se chegar diante do Senhor e não temer, sabe? Sabe, se aproximar da presença do Senhor. E aí a gente vai para os versículos finais aqui, né?
Como a gente falou, Deus não é um Deus de manipulação, em que a gente possa pegar essa arca e usar ela como se, né, a unção de Deus fosse algo que a gente fosse produzir. Ninguém pode produzir unção, ninguém pode produzir ali, manipular o poder de Deus, né? O Senhor é que determina os tempos e as estações e a hora que ele vai agir na nossa vida, né? E aqui fala assim no versículo 18, né? Quando ele mencionou a arca, não, nós já lemos isso, né? O versículo 19 agora. Sua nora, olha só, mais um acontecimento. A nora de Eli, que era a esposa de Finéias, né? A mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. E quando ela ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto antecipado e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Ela entrou em trabalho de parto ali, né, dando à luz prematuramente, e ela não resistiu, ela também veio a morrer, né? Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino, né? Era uma coisa boa, né? Nascendo um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção, e ela deu ao menino. As últimas palavras dela talvez tenham sido aqui, né? O nome de Icabode, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Meninas, que situação. Uma tragédia atrás da outra, né? A arca foi tomada, os filhos do sacerdote mortos, o sacerdote morto, Israel derrotado. A mulher vai dar à luz a uma criança e ela também vai morrendo, né? Tamanha a dor e assim, essa, né, ser prematura, a maneira como ela deu à luz ali, e ela dá o nome ao filho de Icabode. Icabode significa a glória de Deus se foi. Isso foi muito triste, foi um episódio assim triste do povo de Israel. Icabode é assim, Deus está indo embora, né? Deus assim, aquela presença, a arca foi né, roubada lá para o campo dos filisteus e a arca já não estaria mais ali entre o povo de Israel. E tudo parecia assim perdido, né? Era o final de todas as coisas. E meninas, o que isso vem trazer para nós assim? É, Quantas vezes a presença de Deus já foi da nossa vida? Hoje a gente não experimenta dessa forma porque o Espírito Santo habita em nós, mas às vezes a gente está deliberadamente assim no pecado, no erro, sabe? A gente às vezes está assim sem buscar o Senhor e a gente quer manter uma aparência, né? A gente se lembra aqui de Moisés, quando Moisés desceu lá do monte, né? Que a glória, o rosto de Moisés já não brilhava mais. Ele teve um tempo na presença de Deus e o rosto dele ficou iluminado, ficou brilhante por causa do tempo que ele passou lá. Mas depois, com o tempo que ele já estava ali no meio do acampamento de Israel, o brilho já ia se desvanecendo, já ia saindo do rosto dele. Mas Moisés colocava um véu no rosto para que o povo não visse que a glória de Deus já tinha ido embora, já não estava mais se apresentando ali. E quantas vezes a gente está no meio do povo de Deus e a gente está vendo uma aparência, né? As pessoas já não estão intensas mais, já não estão apaixonadas mais, já não buscando mais o Senhor, mas precisa manter uma aparência, né? A gente precisa, entre aspas, fingir que está tudo bem, né? E quando não está tudo bem, quando assim, quanta derrota, quantas situações, quantas tragédias já se abateram sobre nós, e o que a gente precisa de se quebrantar e orar e chorar e buscar de volta a face do Senhor, sabe? Para que não aconteça isso aqui da glória do Senhor. Eu me lembro assim de um outro texto, vocês se lembram de Sansão e Dalila, né? Sansão, depois de tanto manipular, tanto brincar com aquilo que Deus, ele era um homem consagrado, né? Era um homem ali que Deus tinha escolhido, né, para livrar o povo de Israel, e ele começa a brincar, se envolvendo com aquela mulher prostituta, né, uma mulher assim que enganou ele, e ele com os olhos parecia que ele estava cego, ele não via que ela estava manipulando ele o tempo todo, né, ele envolvido com aquela mulher, né, ele se deixa, ele se ama aquela mulher, ele se entrega o coração para aquela mulher, e ali é o momento assim que ele acha que ele vai ser livre, né, que ele conta ali para ela, de fato, qual era vamos dizer assim, o símbolo da força dele, né?
e ele acha que Deus está com ele, e o texto fala assim, e Sansão não percebeu que Deus já tinha se retirado dele, ele não era mais o consagrado, ele não percebeu. Muitas vezes a gente acontece isso com a gente, quantas vezes a gente vê isso com pessoas que a gente ama, né? Que assim, a glória de Deus, a presença de Deus já não está mais, e a gente está ali mantendo uma aparência. Me lembro também de Saul, né? A gente vai ler esses textos aqui mais para frente. Saul era um rei escolhido, né? Ungido por Deus, mas assim desobedeceu a Deus, teve um coração rebelde diante do Senhor, e assim a presença de Deus já não era mais com ele, mas ele quis, não, falou até com Samuel, né? Faz de conta, não conta nada para o povo o que aconteceu, não, que Deus já está me rejeitando, que Deus já está tirando o reino de mim, né? Vamos manter a aparência aqui, vamos comigo para dizer, né? Não, eu estou na companhia de um sacerdote, eu estou na companhia de um profeta, então assim, que está tudo bem comigo. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, sabe? Isso é triste, isso é a maior derrota, isso é esse símbolo aqui da arca ter sido roubada, é o que mais representa aqui, sabe? A presença de Deus ter sido roubada da nossa vida. Quantas vezes a gente, assim, precisa manter uma aparência, quando há uma aparência, às vezes, do casamento, às vezes uma aparência de um relacionamento, uma aparência no trabalho, uma aparência na igreja. Não, mas eu tenho esse cargo, eu preciso manter, né? Preciso manter essa aparência aqui na frente de todo mundo, quando a tua vida espiritual lá atrás já está toda derrotada, sabe? E Ikabod é o que significa aqui, né? A glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi. Que triste, que triste. Mas tem uma boa notícia, meninas. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de misericórdia. Todas as vezes que o povo de Israel, Deus permitiu aqui que eles sofressem uma derrota, que eles sofressem aqui nas mãos dos inimigos, o que Deus queria era trazer eles de volta. O que Oséias fala lá? Eu te atraí para o deserto para te falar de amor. Eu te atraí ao deserto para falar ao teu coração. Então, às vezes, Deus vai permitir esses desertos, esses tempos aí tristes, Deus vai permitir para que a gente se volte para Ele. Deus vai permitir que a glória dele se vá da nossa vida, para que a gente volte, para que a gente se arrependa, para que a gente se humilhe, sabe, para que a gente ore. E eu não estou falando aqui porque eu possa ver, estou identificando o pecado na vida de cada um. Ai de mim, eu tenho que olhar pela minha vida, sabe? Ai de mim, não estou apontando aqui defeito, falha na vida de nenhuma de vocês. É só uma palavra dura às vezes, mas uma palavra do Senhor dizendo para nós, olha, mantenham-se na minha presença, mantenham-se ligadas comigo, mantenham-se aliadas com aquilo que eu estou fazendo. A gente está vendo aí nesse tempo de agora, meninas, as guerras acontecendo, né? Os rumores de guerras, as nações se levantando umas contra as outras. Isso é aviso do Senhor para a gente estar preparado, para a gente estar alerta. E assim, o que vai prevalecer é a presença de Deus, o que vai prevalecer intimidade com o Senhor, é conhecer o Senhor, sabe? Não manipular, não viver uma vida de aparência, uma vida que apenas demonstra para as pessoas para fora, mas lá dentro a gente está sem busca de Deus, sabe? Sem orar, sem ler a palavra, sem se humilhar diante do Senhor, sem chorar as nossas mágoas. A gente precisa chorar as nossas mazelas diante do Senhor, dizer, Senhor, quem sou eu para estar diante do Senhor? Purifica-me, limpa-me, Senhor, lava o meu coração, muda a minha vida, sabe? O Senhor é esse Deus que restaura, né? Como a gente falou aqui, Deus restaura a pele, Deus restaura uma ferida, Deus restaura, Deus cura, a gente está vendo Deus fazer isso, e Deus faz isso também com o nosso coração, sabe? Com o nosso coração que a gente olha para Ele e vê assim que não tem nada, nós não temos nada de nós mesmos para oferecer para alguém, mas o Senhor é Deus poderoso para restaurar essa glória dele sobre nós, essa glória que a gente vai vendo se desvanecer, vai vendo aí como uma nuvem que se desfaz, né? Às vezes a gente acorda de manhã, tem uma nuvem e vem o sol e ela começa a se desfazer, sabe? Essa glória que vai indo embora, o Senhor é Deus poderoso para restaurar. Eu estou buscando isso na minha vida.
Deus me ajuda, sabe como eu quero ser cheia de Deus. Aquilo que eu quero transbordar para vocês aqui, eu preciso transbordar de Deus, não da minha carne, não da minha fala natural, somente dos dons que eu acho que eu tenho. Não, eu preciso transbordar daquilo que é de Deus. E é isso que o Senhor está chamando cada um de nós para esse tempo, sabe? Para transbordar daquilo que é de Deus. Ele é poderoso para restaurar até aquilo que está morto, sabe? O Senhor pode fazer reviver. Deus é esse Deus poderoso, sabe? Ele recobre qualquer ferida, sabe? Ele reconstrói qualquer órgão danificado. O Senhor pode fazer isso na vida de uma pessoa e Ele pode reconstruir o nosso coração também, se a gente se voltar a Ele, sabe? Daqui a pouco a gente vai ver para frente que essa glória de Israel volta para Israel, sabe? Por causa de Samuel, que era um homem temente, sabe? Que ouvia a voz do Senhor e obedecia. A glória de Israel vai voltar. A gente vai ver mais para frente como que Davi traz essa arca que foi roubada de volta, de maneira correta, na presença de Deus. E houve júbilo e vitória nesse tempo, por causa de buscar ao Senhor. Então, meninas, essa palavra que eu tinha para nós nessa manhã é a palavra que a gente está seguindo aqui com o nosso devocional. E é uma palavra difícil, sim, mas assim, o Senhor vem nos alertar, vamos voltar ao Senhor, sabe? Vamos trazer de volta essa arca da aliança, essa presença de Deus para as nossas vidas, mas em quebrantamento, sabe? Mulheres que sabem chorar diante do Senhor, mulheres que lutam as suas batalhas diante do Senhor, que sabem com que armas elas podem lutar, que sabem que é hora de recuar ou não, sabe? Muitas vezes a gente precisa voltar ao deserto, recuar ao deserto, como João Batista fez, que foi lá para o deserto, preferiu, ao invés da glória de um reino, porque o pai de João Batista era um sacerdote na época que ele nasceu, e ele poderia viver lá dos privilégios dos sacerdotes. João Batista preferiu o deserto. Melhor é um deserto, né? Melhor é um lugar difícil às vezes, aquela comida simples, aquele prato simples, como diz Provérbios, mas com a paz, com a presença do Senhor, do que morar num palácio, né? Com muitas regalias e muitas coisas, mas sem paz e sem presença de Deus. Então, assim, para nós, meninas, hoje o Senhor está nos dizendo, é tempo de voltar ao Senhor. Quando a gente ouve aí das guerras, das situações que têm acontecido no Brasil, mergulhado num atoleiro de corrupção, é tempo de quebrantamento, tempo da igreja do Senhor se voltar em arrependimento e orar e clamar pelo seu povo. Nós juntas, meninas, e o Senhor vai restaurar a nossa nação, o Senhor vai restaurar a nossa vida, restaurar a nossa família, sabe? Porque o Senhor é bom, os planos dele são bons para nós, mas muitas vezes ele precisa permitir que a gente enxergue o que está acontecendo. O povo de Israel aqui acordou. Diante de sucessivas derrotas, o povo acordou e viu que precisava se voltar para o Senhor, que levar uma vida rebelde, idólatra, né? Envolvida com os deuses que estavam ao redor deles. Isso não iria levá-los na presença de Deus. Não adiantava viver idolatrando outros deuses e na hora que precisava do socorro ia lá e corria e pegava a arca. Não, não é dessa maneira que Deus é tratado. Deus não é manipulável. A presença de Deus a gente não pode produzir. A gente não pode produzir unção. A unção de Deus, ela só vem através de esmagamento da uva, que sai aquele óleo precioso, precisa ser esmagado, precisa ser quebrantado, né? E ali vai sair óleo precioso, que vai servir para muitas coisas, mas precisa passar pelo processo de Deus. Amém, meninas? Eu sei que essa palavra aqui falou comigo, o Senhor falou, acorda, Rosane. Acorda, Rosane, acorda, sabe? Volte-se para mim, você precisa me buscar mais. E é isso que o Senhor está dizendo aqui para nós, que essa semana seja uma semana de busca, né? O domingo para nós, na verdade, é o primeiro dia da semana, né? Seja uma semana assim de busca e de trazer essa arca de forma verdadeira, sabe? De forma desejável, né? Na presença do Senhor, e não apenas como aparência. Amém, meninas? Vocês recebam essa palavra do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? A Pri, eu sei que a Pri passou por uma situação difícil. Eu não falei muito no grupo, né? Acabei não tendo muito tempo para mexer. Foi uma semana assim, não foi só uma semana difícil, foi um início de mês difícil, né? É um mês que para mim não é um mês bom, não é um mês, é um mês com muitos traumas, com muitas cicatrizes e assim, é
é o agir de Deus na vida da gente. Hoje eu estou mais tranquila, estou mais calma, graças a Deus o Felipe está bem. O Felipe está se recuperando muito bem, ele está tendo uma boa recuperação. Eu tenho falado com as meninas do trabalho, elas têm me ajudado, têm me falado o que fazer, né? Ele vai ser avaliado semana que vem novamente por uma enfermeira que é especialista em queimados e especialista em cicatrização. Então, assim, ela tem me ajudado muito e é difícil, não é fácil para ninguém. Domingo eu tive com a Fabinha no final do culto ali, no finalzinho do culto, falando com ela, né? O quanto Deus tinha me mostrado, o quanto Deus estava agindo na minha vida, por ter conseguido um emprego que estava sendo... Era o que eu estava pedindo a Deus, porque eu estava pedindo um emprego que fosse mais tranquilo, que eu não precisasse dormir no trabalho, que eu não fosse para a casa do paciente para não me apegar tanto ao paciente, que era um emprego que financeiramente estava me pagando justo, né? Me pagando honestamente. E que Deus tinha me abençoado com um apartamento que eu também estava desejando há algum tempo. É um apartamento que é maior, ele é mais tranquilo, é melhor para a gente. E Deus abençoou muito a gente na conquista, né? Conseguir alugar esse apartamento e eu ter conseguido o emprego também. Isso foi assim, eu sei que foi a mão de Deus, porque eu entreguei na mão de Deus e eu falei que eu só ia para onde Ele quisesse. E Deus me abençoou para estar onde eu tô hoje. E aí veio aquele turbilhão de coisas no final da noite de domingo. O Felipe chegou em casa com a cara toda queimada, gritando. Eu estava dormindo, fiquei assustada, não sabia o que estava. Eu achei que no primeiro momento ele estava brincando e eu não estava entendendo. E aí, quando eu me dei por mim, eu vi que ele tinha queimado a cara toda. E aí a gente vê a mão de Deus, o agir de Deus, porque o que acontece? Eu, como técnica de enfermagem, e pelo que ele relatou, que foi com o fogo, foi uma explosão de um álcool, de um etanol, era impossível ele estar nas condições que ele estava. Porque o fogo, quando ele é tomado pelo etanol, o nosso corpo, por conter oxigênio, o etanol, ele automaticamente entra pela boca, ele entra pelo nariz e sai queimando todas as vias aéreas, o esôfago, queima tudo. E o Felipe não aconteceu isso. O fogo não chegou a entrar. O Felipe não perdeu a sobrancelha, o Felipe não perdeu o cabelo, e são coisas que o fogo toma de primeiro, são as primeiras coisas que o fogo toma, são a parte do pelo, porque é a parte mais fácil para o fogo pegar. E o fogo não pegou, nem na sobrancelha, nem no cabelo, e a forma com que o fogo pegou era para ele ter tido uma queimadura de 3º grau, não era para ele ter tido só de 2º grau, era para ser 3º grau, e ele não teve a queimadura de 3º grau. E também pela situação, por ser etanol, era para ter dado bolhas no corpo dele, no rosto, e não deu bolhas, não deu uma bolha sequer no rosto dele, deu somente na orelha. Mas tá ali ainda, a gente vai furar essa semana, quando ele for fazer o curativo com a enfermeira, ela vai fazer a limpeza correta ali, porque eu não consigo, porque para limpar o rosto dele já é uma gritaria muito grande, né? Porque eu sei que é doloroso, não é fácil, mas infelizmente quando a gente tem que limpar um local queimado, a gente tem que retirar a pele morta. Ele não gosta muito, ele fica brigando, então assim, eu tento fazer o mínimo possível e vou deixar na mão de outra pessoa, para outra pessoa fazer, porque aí mistura emocional com profissional e aí não dá certo. Eu falo que foi um agir de Deus muito grande, porque mês de março não é um mês fácil para mim, é um mês de muita dificuldade, é um mês que eu me sinto muito mal por coisas que eu vivi no passado, e
E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi a situação do Felipe dentro do hospital foi o mês não tá me deixando em paz, tá acontecendo tragédia de novo, né? E Deus veio e me falou, não, aconteceu, infelizmente foi uma tragédia, não foi uma permissão minha, mas eu tô aqui para cuidar, eu tô aqui para te amparar de todos os lados. Eu estou aqui para cuidar de você e mostrar para você que esse mês não tem esse significado e que eu vim ressignificar o mês de março na sua vida, que ele veio, né? Ele veio ressignificar que a importância dele na minha vida, a importância de estar ali, mesmo nos momentos difíceis, de estar ali com ele, de não desistir, de não deixar para lá, sabe? De não tentar culpar outras coisas, outros momentos, ou até mesmo culpar a Deus, porque Deus deixou, porque Deus permitiu. Não é que Deus permite, Deus ele não deseja o mal para ninguém. Deus ele não faz o mal, assim como aqui na história agora que a Rosane contou, Deus era o Deus de Israel, sim, Deus protegia Israel, sim, só que o povo foi imprudente, o povo não queria mais se entregar a Deus. Ofni e Finéias, eles desobedeceram na hora de pegar a arca, eles não perguntaram, né? Eles simplesmente levaram a arca sem autorização, e ali Deus, não é que Deus não agiu para ajudar Israel, ele simplesmente não fez nada, porque não foi pedido para ele, não foi falado com ele, né? Não foi entregue à mão de Deus. Então, acontece coisas assim, e Deus, quando a gente entrega na mão dele os acidentes, as tragédias, Deus ele protege, ele nos guarda, ele cuida de nós. Só que muitas das vezes, quando acontece isso, a gente automaticamente se afasta, quer botar a culpa em Deus. Mas foi a permissão de Deus que deixou isso acontecer. Não foi a permissão de Deus, foi uma imprudência sua. Basta você recuar, basta você abaixar a cabeça e pedir para que Deus cuide, para que, né, não seja tão ruim as consequências. E eu tenho falado isso muito com o Felipe, né, que é um momento de Deus, é um momento que Deus está ali para cuidar dele, é um momento que é a hora de buscar, é a hora de falar, de rever aquilo que ele estava fazendo, se ele estava cometendo algum erro, se ele estava, né, se desviando dos caminhos de Deus de alguma forma, que é o momento dele poder, que ele tem para parar, para pensar, para orar, para falar com Deus. Eu tenho falado muito isso com meu marido também, porque eu acredito que Deus, ele não permitiu, ele não causou o acidente com o Felipe, porém ele tem usado o que aconteceu para agir e para tocar a vida do Joseph, para tocar a vida do Felipe, para tocar a vida do Ravi, a minha vida também. A resposta de Deus nesse acidente para mim foi muito grande, e eu creio que para o Joseph tem sido muito grande o fato dele ver a igreja unida, aquela igreja que ele fala que é mentirosa, que a igreja só quer dinheiro, que a igreja não quer saber de Deus, só quer saber de fama. Então, assim, o agir da igreja nessa semana, né, a preocupação das pessoas com o Felipe, os amigos vindo visitar, o pastor indo até o hospital, isso fez uma diferença. Pode não ter mudado ainda, mas que de alguma forma tocou o coração do Joseph, mostrou para ele que nem todos os pastores são iguais, que nem toda a igreja é igual. Tocou, eu sei que tocou no coração dele, e isso tem mexido muito comigo, e tem mexido muito
pelo fato de que esse ano eu falei com vocês aqui no começo, eu decidi entregar tudo a Deus, eu decidi deixar Deus tomar as decisões por mim. E foi um começo de ano assim que eu comecei a ter dúvida, o inimigo botou dúvida, você não vai conseguir emprego, você tem que aceitar o que tiver pela frente. E aí depois eu pedindo a Deus, eu sei que isso não é do Senhor, tira isso da minha cabeça, e Deus tirava. E aí quando eu fui para receber a proposta de emprego, na verdade me chamaram para ser recepcionista do ambulatório. E imediatamente eu aceitei. E o Joseph brigou comigo. Ele falou assim, pô, mas tu vai aceitar para ser recepcionista, tu é técnica de enfermagem, que não sei o que, vai ganhar menos. E aí eu falei para ele, não importa, é a porta que Deus está abrindo e eu vou para lá. E quando eu cheguei na entrevista, a moça que foi fazer a entrevista comigo olhou para minha cara e falou, mas tu é técnica de enfermagem? Eu falei, sim, eu sei. Ela falou, mas a vaga é para recepção. Eu falei, eu sei. Aí ela falou assim, mas tu não vai ganhar o seu salário justo. Eu falei assim, eu sei, não tem problema não, eu aceito o que Deus está me dando. E aí ela levantou, ela foi, falou com a secretária dela, por algum motivo, tinha uma vaga de técnica de enfermagem que tinha acabado de ser tinha ficado vaga, e aí ela virou para mim e falou assim, para tua sorte, tem uma vaga de técnica de enfermagem, porque a menina desistiu, não vai querer mais. Você quer? Só que é lá no Bing. E aí eu aceitei na hora. Porque se eu não tivesse aceitado, foi o que eu falei com o Joseph, se eu não aceitasse aquilo que Deus estava propondo para mim, com certeza absoluta, eu não teria conseguido a vaga de técnica de enfermagem. E aí o inimigo ficou furioso, sabe por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de mudar para um apartamento melhor e maior, e ele não pôde impedir. Deus me deu o emprego que eu estava pedindo para ele, e ele não pôde impedir. E aí ele veio me atacar através do Felipe, através do acidente do Felipe, só que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque o meu Deus é muito maior. E por que eu vou abaixar minha cabeça para uma pessoa que não obedece a Deus? Para uma pessoa que me quer ver longe de Deus? Então, assim, não tenho porquê, entendeu? Vou passar por dificuldade, a gente vai passar por lutas, por coisas, mas Deus está cuidando. E quando nós estamos no caminho de Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente tem obstáculos sim, mas esses obstáculos, quando a gente passa com Deus, a gente passa com muito mais tranquilidade, com muito mais firmeza, com muito mais certeza de que a gente vai vencer. E eu vejo porque o Felipe está em menos de uma semana de recuperação, o rosto dele já recuperou muito bem, vai ficar quase sem nada de cicatriz, mas a gente sabe, eu sei o agir de Deus ali, porque eu, como técnica de enfermagem, eu sei que se não fosse Deus na vida do Felipe, ele provavelmente hoje não estaria comendo, ele estaria muito pior do que está. O fogo teria tomado muito mais. Eu falei para ele, Felipe, você tem noção de que você poderia estar com uma GTT agora, porque você teria inalado fogo, e aí você não ia poder comer com a boca? Então, assim, é o agir de Deus, sim, gente. A gente passa por desafios, a gente passa por dificuldades, mas quando a gente passa na presença de Deus, a gente passa com muito mais facilidade. Amém. Muito mais fácil. É duro, é difícil, é doloroso. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Toda vez que eu tentava dormir, que eu tentava fechar o olho, eu ouvia o Felipe gritando, e a cara dele vinha, né, cheia de fogo. E eu não consegui dormir durante 3 dias. Eu fui para a célula. Na quarta-feira eu faltei à faculdade, eu fui para a célula, porque eu precisava. Eu não estava com cabeça para estudar, e aí cheguei lá, teve o estudo, a questão do pastor ter falado, né, sobre o filho que vendeu tudo e foi se divertir, e depois veio se arrependendo ao pai, e ali eu
chorei ali, eu falei, eu não aceito, não é possível que uma pessoa pecadora possa, com esse tipo de pecado, possa ser tão igual a mim, né? Possa ser tão igual, mas ali Deus me mostrou que, na verdade, a gente, quando a gente comete um erro, a gente comete um pecado, para Deus não tem pecadinho realmente, não tem pecadão. O que importa para Deus é o seu coração, é a sua disponibilidade para estar ao lado dele, para se entregar a ele, para caminhar com ele. E o que vai definir, né, no final dos tempos, qual será a sua sentença, é a sua entrega. E o que você tem feito para estar caminhando com Deus? Você tem lido a Bíblia, pelo menos um pedacinho da Bíblia, que seja um versículo por dia? Você tem orado, você tem entregado a sua vida a Deus, você tem falado com Ele, você tem, sabe, ouvido o Espírito Santo que Ele deixou aqui para nos ensinar, para nos auxiliar, para cuidar da gente? A gente tem feito isso, é isso que Deus vai pesar na balança no final dos tempos. Não adianta eu só virar e falar assim, não, fui batizada, eu sou cristã, agora é só esperar morrer que está tudo certo. Não é. É a busca diária, é a entrega, é a sua sinceridade com Deus. Eu sempre falo que eu não sei orar bonito, não. Mas eu sei falar com Deus. Porque no momento que eu estou falando com Deus, eu entrego verdadeiramente as minhas palavras, aquilo que o meu coração está sentindo. Eu entrego aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que eu quero. Eu falo sem demoras. Eu viro e falo assim, olha Deus, está acontecendo isso, isso e isso, vamos dar um jeito nisso, vamos resolver o que eu tenho que fazer. E é assim que tem que ser, gente. É na simplicidade, não é na beleza. Jesus mesmo falava, olha só, né, os fariseus ali se mostrando, rezando lindo, maravilhosamente, e eles não iam ser salvos, né, porque o coração deles não era verdadeiro, o coração deles era pecador. Então, assim, o que importa para Deus não é a beleza, mas sim a sinceridade do teu coração, a sua confiança em Deus. E isso tem me mostrado muito esse ano. Esse ano já começou assim uma reviravolta muito grande, porque eu decidi entregar a questão da minha vida na mão de Deus, eu decidi entregar a questão do meu trabalho na mão de Deus e a minha vida espiritual, e Deus tem me tratado muito. Eu vou falar para vocês que se eu falar, olha, Deus já me deu muita porrada agora no começo do ano, Deus já falou comigo, já explicou, já ensinou muita coisa. O Espírito Santo já me abriu os olhos para muita coisa que eu estava fazendo. E aí o Espírito Santo já veio, já puxou a orelha. Então, assim, é isso, gente. É entregar e falar com Deus e falar com o Espírito Santo. Eu falo aqui desde o começo com vocês. Eu sou muito assim com o Espírito Santo, porque eu falo diretamente. De vez em quando eu falo muito com Deus, mas de vez em quando eu chamo só o Espírito Santo para conversar, porque eu falo assim, sem o Espírito Santo eu não vivo. Sem o Espírito Santo eu não consigo. E assim, muitas das vezes a gente esquece do Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa que você falou aqui, sabe, sobre se quebrantar na presença de Deus, sabe? É isso que a gente está falando, não viver de aparência, não adianta a gente viver com uma aparência para fora, olha que a lição trouxe para a gente hoje, mas assim, desse quebrantamento. E assim, duas coisas que eu queria falar com você, de tudo que você falou, assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então, às vezes, uma situação difícil dessa que você viveu, Deus transforma isso para o bem, sabe? Não que Deus queria isso, Deus não queria que isso acontecesse com o Felipe, não é que Deus deixou isso acontecer porque Ele queria, não, mas aconteceu, Deus permitiu, mas Ele vai usar isso agora para ser uma transformação dentro da sua casa, como você falou, sabe, do Joseph,
sabe, ver isso, ver essa mudança, ver o comportamento, sabe, ver o amor de Deus agindo. Então, assim, mesmo que tenha acontecido uma coisa difícil, Deus vai transformar isso, né? E, assim, a segunda coisa que eu quero falar para você, em nome de Jesus, sabe, de você largar os teus marços de derrota para trás, deixar eles lá na estação, lá atrás, já passou, sabe, é tempo de restauração de coisa nova na tua vida, sabe? Eu sei que você teve traumas de viver, talvez aí uns meses de março difíceis, anos difíceis na tua vida, mas assim, isso ficou para trás, sabe? O Senhor, ele tem coisa nova para fazer. Enquanto você falava aqui, eu me lembrei desse texto de Isaías que fala assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão águas das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam saber que o seu nome é exaltado. Que esse Senhor grande Deus, ele restaura todas as coisas. É isso que a gente está declarando, assim como ele vai restaurar essa pele do Felipe, a gente crê, sabe? Deus vai usar a tua vida, vai usar os teus cuidados, vai usar as pomadas, sabe? Mas o Senhor vai restaurar. É isso que ele vai fazer com a nossa vida, sabe? Às vezes a gente passa aí por uma prova de fogo, que a gente passa situações difíceis, mas o Senhor é Deus poderoso para restaurar e é Deus de misericórdia. Né? A gente falou aqui dessa glória de Israel que se vai, mas o Senhor, ele volta na nossa vida, ele nos dá uma segunda chance, e é isso que ele está fazendo, é isso que ele fez com a gente o tempo todo, né? É esse Deus maravilhoso. E é o que você está falando, sabe? De voltar. Os teus marços não vão ser mais os mesmos, em nome de Jesus, sabe? Estações que ficaram para trás, sabe? Que você já venceu em nome de Jesus. Março de vitória, março de experiência com Deus, de transformação dentro da tua casa, em nome de Jesus, né? Queria pedir aí as nossas duas intercessoras, a Fabi quer falar alguma coisa, ou a Gil, para orar por nós, né? Orar por nós, encerrando nessa manhã, mas assim, sabe? O Senhor trouxe uma palavra difícil hoje, meninas. Eu assim, não tem nada a ver com a sua situação, Pri. É algo que Deus falou que era isso, então era isso que eu tinha que trazer. Mas assim, o Senhor é esse Deus de graça, sabe? Ele não é o fim, sabe? Quando ele permite algo, sabe? Mas é sempre para trazer restauração para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Ai, desculpa, gente, que meu cachorro está comendo um negócio que não pode comer, agora que eu vi. É uma honra a gente ter uma palavra tão abençoada da parte do Senhor. Obrigada, Rosane, está sempre disposta a ouvir o Senhor, a trazer aquilo que está no coração de Jesus para a gente. Pri, nós realmente vivemos um milagre, né? Um livramento do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai impactar a vida do teu esposo, né? E quando isso tudo aconteceu, e quando eu cheguei lá no hospital, e eu vi o pessoal da igreja, eu senti pelo Espírito que o Senhor estava querendo trazer as pessoas para impactar ele, né? Eu vi isso porque o Senhor fez isso na vida do Beto, né? O Senhor usou a situação ruim dele para trazer vida, né? E o Beto viu uma igreja, né, na qual ele se rendeu, né? E eu creio e eu profetizo isso sobre sua vida, né? A rendição do Joseph diante do Senhor, né? Amém. A obra quem faz é o Espírito, deixa o Senhor fazer e completar. É o que o pastor Evander sempre falou comigo: aquele que começou a grande obra é fiel em concluir. Confia no Senhor, confia no braço forte do Senhor, no Espírito Santo, como você tem vivido, e eu estou orgulhosa de você, porque a Priscila que eu conheci anos atrás é uma nova Priscila, né, que tem se derramado. É isso mesmo que Jesus quer da gente, meninas. Ele quer essa entrega genuína da gente todos os dias no altar. Senhor, faça a tua vontade, me faça entender a tua vontade, confiar no Senhor. E o Senhor trouxe isso e você se derramou e você tem vivido o manjar, que é a confiança no Senhor, né? Porque quando a gente deposita algo no Senhor, Ele é aquele que vem ao nosso socorro. E o Senhor demonstrou isso para você, com a casa que você sonhava, com o emprego que você sonhava, porque a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, né? Porque o teu desejo do teu coração é o altar, é a casa do Senhor, né? E pode ter certeza, o Felipe não vai ter sequela nenhuma,
né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. E hoje nós estamos aqui com a Gil, né? É uma honra ter a Gil, a gente ama a Gil, é uma princesa do Senhor, é uma mulher que eu tenho admiração, né? Uma serva do Senhor. Ora pela gente, amiga, entrega esse momento para Jesus. Amém? Amém. Eu amo a sua vida também, amo vocês. É muito bom ser igreja, né? Eu queria só ressaltar uma coisa, Pri, que você falou, e eu acho que isso serve para todos, porque isso faz a diferença, né? Você falou que não sabe orar. Engano teu, amiga. A oração mais linda é a oração que sai do coração. Deus, ele é tão justo. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo da parte de Deus. Por isso que eu amo esse paizinho lindo, que ele fala que a nossa oração é como aroma suave. Sabe por quê? Porque cheiro não engana. Ele é tão justo, até nisso ele é justo, né? Ele não pega a palavra, ele pega aroma. A Bíblia diz que chega com um aroma suave. Então, o que está dizendo? Ora com o teu coração para ser um cheiro bom. Então, isso aí é engano. Que não sei, tu sabe orar mais do que muita gente. Para com isso, é mentira do diabo. Sabe orar muito, porque aquele que ora com o coração, eu pelo menos paro para ouvir. Imagina, falha, toda errada, cheia de pecado, eu paro. Imagina Jesus, ele para o céu. Eu fico imaginando, quando a gente ora com o coração, eu tenho uma imaginação, quando eu estava com um pastor aqui, o pastor Juan, e eu falei com ele, eu imagino quando eu tenho a cabeça grande para pensar assim, para imaginar umas coisas doidas, sabe? E aí eu fico pensando assim, gente, quando a gente ora com o coração, o céu para, os anjos, tudo começa. Opa, tá vindo uma oração aí do justo. E o Deus começa já a ordenar, vai agora. Ele nem deve falar, ele só deve apontar. Vai. A ordenância, aleluia, esse é o nosso Deus, minha amiga. Então, claro que você sabe orar. O livramento do teu filho aconteceu porque você orou, porque a gente ora pelos nossos filhos. Para de falar isso. Mulher, se você soubesse o potencial que você tem na mão de Jeová, você não parava nunca. E eu vejo mais uma coisa que Deus tocou no meu coração, não sei se vocês vão ver. Vou mostrar algo, só para vocês entenderem. Porque a gente está falando com a Priscila, mas a gente está falando com todo mundo. Inclusive com essa que vos fala. Esse aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, é uma cicatriz que eu tenho no meu joelho. Né? Eu brinco que eu não posso entrar mais na Caixa Econômica, porque aquele troço apita, que tem parafuso aqui para todo lado. Fiquei 8 meses sem andar, 8 meses em casa. Fiquei 3 meses acamada. E hoje, eu vou até profetizar sobre o Felipe. Quando eu estou fraca, ou desanimada, ou quando eu estou qualquer coisa, eu olho para essa cicatriz. Essa cicatriz aqui é minha força. Essa cicatriz aqui é o testemunho de um Deus vivo que faz acontecer. Porque o médico falou que nunca mais eu ia andar sozinha. E hoje eu não ando, não. Eu corro, eu pulo, eu faço tudo. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus do milagre. E o Felipe vai ser assim. Se tiver uma cicatriz, sabe para que vai ser? Para ele mostrar que há um Deus do milagre, há um Deus que muda a história, há um Deus que pega o que é impossível e torna possível para honrar o nome dele, porque Deus não rejeita oportunidade, Deus pega todas as oportunidades e transforma em bênção. Assim será na casa do Felipe. Sabe por quê? O Felipe, ele chega de um jeito no hospital e sai um valente do hospital, testemunho para contar, testemunho de amor, testemunho de manifestação do poder de Deus. É assim que eu vejo o Felipe. É assim que eu vejo a família da Priscila. Eu não sei como que nós estamos, como você acordou nessa manhã. Hoje eu já fui lá falar com o pai, eu e o meu esposo, e eu creio, aleluia! O extraordinário já está determinado. Sabe por quê? Porque ele é o extraordinário. Não desanime, minhas amigas, não desanime.
O bom pastor está com as suas ovelhas. Aleluia! Oh, glória! Vamos orar? Já é uma oração, né? É para orar, né? Ora. Senhor Deus da glória, Deus santo, eu quero... Ah, Jesus, como eu te amo. Como é bom, Senhor, saber que eu posso te amar. Amém, Jesus. Como é bom, Jesus, o Senhor me permitir, Deus, esse momento como esse, de sentir a tua presença, Jesus Cristo. Apesar de nós, como o Senhor disse, Deus, a oração do justo, quando chega diante do teu altar, o Senhor nem fala, o Senhor só aponta. Isso é muito lindo, Deus. Isso se chama amor do Pai, o cuidado do Pai. Senhor Deus, que nessa manhã nós possamos sentir o teu abraço, sentir mesmo e ser envolvida nesse final de semana, Senhor Deus, pela tua graça, e reconhecer, Pai, que os nossos desafios não são maiores do que o teu amor. Reconhecer, Jesus Cristo, que tu é um Deus bom, que o tu é um Deus que tem cuidado, tu é um Deus que não importa, porque tu és, não importa o que eu vivo, a tua temperatura não é pelo que eu vivo, pelos meus desafios. Ah, Senhor, a temperatura do teu Espírito Santo é pelo teu amor, pelo teu cuidado, que às vezes, Senhor, a gente nem reconhece. A gente reconhece os desafios e às vezes a gente não reconhece o teu amor, o teu cuidado. Mas nessa manhã, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, nós reconhecemos o teu cuidado, nós reconhecemos os teus livramentos, nós reconhecemos, Pai querido, a tua ordenança em nosso favor, a ordenança que foi sobre a vida do Felipe, Pai, porque poderia ter sido muito pior. Senhor Deus, mas houve uma ordenância, não toque na vida do meu filho. Senhor Deus, eu creio, Jesus Cristo, que o teu filho sai de Climantamalabai, com aquela maitecando, com a bagagem daquele hospital do extraordinário. Eu creio, Jesus, que ele entra de uma forma e vai sair de outro, porque ele viu o amor dele através dos teus filhinhos amados. Ele viu o teu amor, o teu cuidado através dos teus filhinhos amados. Pai querido, tem coisas que a gente não entende. Lógico que não, porque nós somos seres humanos, a nossa visão é limitada, mas nós cremos um Deus que não há limitação ao seu agir. E nós sabemos, Pai querido, que o Felipe é teu filho amado. Ah, Senhor Deus, que ele saia mesmo com uma bagagem cheia de experiência contigo e que o Senhor venha ministrar sobre a vida dele, sobre a sua família, algo que eles ainda precisam conhecer a cada dia mais, que é o teu amor, o teu cuidado. Ah, Senhor. Ah, Jesus, eu coloco todas as famílias que estão aqui sendo representadas. É um final de semana, Pai querido, que eu peço a Ti que a gente possa ser um final de semana contigo, um final de semana de face a face contigo, como Moisés subia e ia falar contigo e ouvir a Tua voz. Meu Deus, que seja este final de semana, que nós possamos fazer um monte na nossa casa e adorar o Teu nome, porque Tu és digno. Não importa, Pai querido, não importa o que estamos vivendo, importa que o Senhor está conosco. O importante é o Senhor estar conosco, Pai. Ah, meu Deus, coloca mesmo, gente, face a face contigo, porque queremos te ver, queremos te sentir, queremos o teu amor, Jesus, queremos a tua presença, Pai. Porque aí sim, eu posso dizer, quando estou fraco, aí que estou forte. Porque a tua força me sustenta, Senhor. É a tua força que nos dá força para caminhar. Então, por favor, Deus, coloca sim, Senhor, Canto, queremos a tua presença. Porque aí sabemos, Pai querido, que podemos andar sobre o mar. E sabemos que a tempestade não vai nos alcançar, porque o Mestre está na frente e a mão dele está estendida. Ah, Senhor. Ah, Jesus, queremos sim o Senhor, Pai. Não importa, mas queremos o Senhor, queremos glorificar. Senhor Deus, dá um sábado, Deus querido, que a nossos lábios venha ser como passarinhos cantando, Senhor, diante da natureza. Queremos ser como passarinhos, Jesus, e te adorar, cantar ao teu nome, honrar o teu nome.
Não importa, Senhor, os nossos desafios, importa o Senhor, porque o Senhor dá cânticos novos, Pai. O Senhor se preocupa conosco, porque a tua palavra de Deus diz, Pai, isto. Então, meu Pai, que este final de semana seja um final de semana diferente, que esse final de semana seja um final de semana repleto da tua presença, do teu cuidado, e que nós, Senhor, possamos perceber, não deixe nenhum detalhe passar despercebido com o teu cuidado, e possamos levantar a nossa mão e dizer glória a Deus e aleluia ao teu nome, Jesus, porque o bom pastor está conosco, a arca está na casa. Ah, meu Deus, nos ajuda a reconhecer a tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse final de semana, Senhor. Se render, fazer um altar e te adorar, te adorar, te adorar, porque tu és digno de toda adoração, meu Pai. Ah, Jesus, leva eu e minhas irmãs, Senhor, para este lugar. Leva eu e minhas irmãs, Senhor, para os teus pés, porque é ali que nós queremos estar, te adorar, Senhor. Sentir o teu cheiro, o teu cuidado. Ah, olhar nos teus olhos, Senhor, meu Deus, a minha alma, Olabai. A minha alma anseia por o teu Olabai, por olhar a tua face, olhar os teus olhos e dizer que te amo, Jesus. Ah, Senhor. A tua presença é tão real, Jesus, porque não dá para se... Não dá, Senhor, para fazer indiferença, Senhor. A tua presença é real na vida das minhas irmãs e na minha vida, Senhor. E eu te agradeço por esse cuidado, eu te agradeço por este momento de leitura da palavra. Eu te agradeço, Jesus, por esse cuidado. Eu te agradeço pela vida das minhas irmãs que têm se colocado dia após dia para nos ensinar um pouco mais da tua palavra, Deus. Honra tuas filhas, Senhor. Honra tuas filhas, Pai. Sopra, sopra, Espírito Santo, sobre a vida da Rose. Sopra sobre a vida da Fabi. Sopra, Jesus, sobre a vida da Pri. Ah, meu Deus, sopra sobre a vida das minhas irmãs, Pai. Porque o teu sopro muda estação, o teu sopro tira folhas velhas. Ah, o teu sopro limpa, Senhor, o teu jardim. Então limpa o teu jardim sobre as nossas vidas, meu Pai, porque não queremos carregar velhas folhas, mas queremos ter novas folhas para testemunhar o teu amor, Senhor. Ah, meu Pai, que esse final de semana seja o final de semana do extraordinário. Um final de semana, Senhor, perceptível para a tua presença, meu Deus. Ah, Senhor. Ah, Jesus, eu peço a ti, Senhor, revela mesmo, Senhor, a tua presença. Que isso que nós nos importamos, Pai. É a tua grandiosa presença. Nós nos importamos com essa ação, Pai. É a tua grandiosa presença, meu Pai. Nós queremos dizer que nessa manhã nós te amamos. Se tem algo que nós queremos pedir nessa manhã, Jesus, recebe o nosso amor diante da tua presença. Porque nada mais me importa, Pai. Eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença, Pai. Coloca esse sentimento no nosso coração, Pai. Porque aí vai tudo bem, Senhor. A tua presença nos faz ficar tudo bem. Recebe, Jesus, recebe o nosso amor. Recebe, Senhor, o nosso amor. Nós clamamos, Pai. Como o Senhor ministrou, eu não sei a palavra, Pai. Mas a arca, quando chega na casa de um homem, não passa anos e nada acontece. Mas quando o outro honra a arca, Pai, tudo acontece. É porque Deus é a presença. Nós temos que honrar a presença. Então, nessa manhã, nós honramos a presença. Nós te honramos a tua presença, meu Pai. Porque nós amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos nessa manhã. Por favor, Senhor. Venha com a tua presença sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor Deus, eu quero abençoar as minhas irmãs em teu nome, Jesus Cristo. Assim eu oro, grata pela vida da Priscila, que testemunho lindo. Como foi bom ouvir ela, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, presença santa.
testemunho da Pri, palavra, oração aqui, que tempo precioso. O Senhor renove a nossa vida realmente diante dele, assim, nos dê mais momentos, assim, como que a gente precisa, e se quebrantar, e se derramar diante do Senhor. E ouvir, isso é a comunhão dos santos, daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor tem milagre, tem promessa, tem palavra, tem oração, e é assim mesmo quando os filhos, as filhas lindas aqui se reúnem. Seja abençoada a Vânia, seja abençoada a Keren, a Késia, a Fernanda, a Fabrícia, que está aqui, Amém. Natália, que esteve aqui com a gente. Sejam abençoadas, meninas. A Natália está aqui Fabi, ainda. Podia abrir a câmera e bater uma foto, né? Para a gente registrar o primeiro domingo, né? O primeiro sábado, né? Vamos? Vamos. Aí, tá todo mundo aí, as meninas? Tá todo mundo? Ô, Glória. Ô, Glória. Vamos lá, quem vai Isso aí, tirar? gente. O meu... Quer tirar, Priya? Querem? Consegue, Keren, Késia? tá todo mundo aqui. Késia, Vânia, Isso. Fernanda. Falta a Keren abrir a câmera. Abre, Keren, vê se você tá ouvindo a gente. Rapidinho, só pra gente ir pra foto. De repente ela não tá ouvindo. Ó, vou tirar a foto aí. Pode tirar. Foi. Foi, glória a Deus. Glória a Menina, Deus, meninas. Beijo, meninas. Um ótimo sábado da semana, final de semana. E a gente vai colocar lá no grupo como é que está a direção da semana, tá bom? Deus abençoe vocês, meninas. Obrigada por tudo. Obrigada. Beijo. Tchau, meninas. Deus abençoe. Amém.